Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de convivência, as melhores formas, cuidados. Nós temos um verso, qual que é o verso? Sozinho, cuide dos seus pensamentos. Em grupo, cuide do seu comportamento. Não, o verso bíblico. A palavra está aí? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Qual que é? 1 Timóteo? Capítulo 4, versículo 16. Vamos lá, 1 Timóteo 4,16. Vamos entender um pouquinho os cuidados que nós devemos ter. Essa é a palavra de hoje. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Amém? Amém. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Perseverar nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Vamos ler mais uma vez? Tem cuidado de ti Mesmo. E da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então tá. Então, para a gente ter esse tipo de cuidado. Qual que é o primeiro cuidado? Cuidar de nós mesmos. O que diz? Qual que é o primeiro? Sozinho, cuide dos seus pensamentos. Quando você estiver sozinho, cuide dos teus pensamentos. Tá? Entenda bem. Quando você estiver sozinho, quando a gente está só, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu tenho que cuidar do que eu estou pensando. Porque sozinho, você não tem com quem conversar. O que vai aflorar quando você está só é os pensamentos. Você tem que ter controle sobre os pensamentos que vêm na sua cabeça, na sua mente. Porque se você não tiver controle sobre o que você está pensando, né, você está alimentando a sua mente com aquilo. A sua mente está se fortalecendo porque aquilo realmente é interessante, aquilo realmente é importante, aquilo realmente me serve, né? Ah, se eu estou pensando coisa que não é nada, a minha mente está absorvendo e eu estou... Então, quando você estiver sozinho, cuide do que você está Pensando. Você tem que cuidar dos seus pensamentos. Verdade. Porque se você deixar os seus pensamentos ir ao léu, né? Se você deixar os seus pensamentos ir ao léu, você não vai conseguir ter uma vida em equilíbrio. E eu preciso começar quando eu estou só. Começar a trabalhar o meu pensamento, em direcionar o meu pensamento para coisas boas, para coisas saudáveis, para coisas que vão ter um sentido para a minha vida. Porque se os meus pensamentos forem ao léu, então a minha vida vai ser assim. Então, quando você está sozinho, você tem que cuidar dos seus pensamentos. A segunda é... Em grupo, cuide do seu comportamento. Quando você estiver num grupo de pessoas, você vai começar a pensar em como você se comporta. Qual é o comportamento que você vai ter no meio de outras pessoas. São as suas atitudes diante é que vai fazer diferença. Já não é mais não é o que você fala, mas é as tuas atitudes. Isso é que vai fazer diferença no meio. As pessoas, quando você estiver num grupo, você estiver num grupo de família, um grupo de amigos, um grupo na igreja, são as suas atitudes que as pessoas vão guardar e vão gravar. Porque falar, a gente costuma ter aquele ditado que diz que falar até papagaio fala. Né? Mas é o que eu verdadeiramente sou, vou mostrar através das minhas atitudes. São as minhas ações que vão fazer diferença quando eu estiver diante de um grupo. A terceira é... A dois, cuide um do outro. Quando tiverem duas pessoas. Aqui a gente sempre diz, né, que quando for sair, saia sempre em dois. A Bíblia recomenda que ande de dois em dois. Mas não é simplesmente, é para que um cuide do outro.
para que um zele pelo outro. Às vezes o outro começa com umas conversas, fala, pô, esse tipo de conversa aí, né? Não dá, vamos conversar coisa séria, vamos conversar coisa que edifica. Porque se um puxa uma conversa do mundo e o outro vai na mesma conversa, o que vai acontecer? Vai dar caca. Os dois vão cair. Então, é já na hora de sair. O interessante, até antes de sair, é fazer uma oração. É recomendável até, aqui dentro do projeto, quando tiver que sair para ir ali no mercado, para ir ali no posto de saúde, faça uma oração antes. Senhor, que os teus anjos nos acompanhem, que o teu Espírito nos guarde. Há uma saidinha daqui e ali, mas o inimigo está ali fora. O inimigo está à espreita no caminho. E se você sai, se você não se cuida, se você começa a olhar para coisas, né? Principalmente para nós que passamos pela dependência química, o cara que vende droga está ali, filho. Né? Ah, eu moro aqui no bairro, ou eu sei onde é que tem uma biqueira ali, e eu vou passar lá na frente, eu estou forte. Não, vamos não. O outro já tem que falar, não, vamos por aí não. Vamos por aqui. Por que tem que passar lá? Por que tem que ir lá naquele lugar? Por que tem que passar na frente do boteco? Né? Passou na frente do boteco, meu filho, uma vez, você não entra, na segunda você não entra, na terceira, vou tomar um gole d'água. Tomar um gole d'água. A água que o passarinho não bebe. Hã? Você entrou, já está cheio de espírito ruim ali dentro, filho. Já vai te grudar. Dessa vez eu fui e não deu nada. Na outra vez você vai. Na terceira vez você cai. Então, quando tiver de 2 em 2, um tem que ajudar a cuidar. Para isso que saem os dois, não para os dois para o buraco. É para que um cuide do outro. Vamos ter conversa edificante. Vamos entender por que nós estamos saindo. É para um objetivo. Vamos focar no bem comum. Então, quando sair, estiver andando de 2, que um cuide do outro. A quarta é... Com raiva, cuide das suas palavras. Quando você estiver irado, quando você estiver com raiva, fecha a boca. Porque a gente com raiva só fala caca. Que vai sair, não vai sair palavras de carinho, não vai sair palavras de conforto, não vai sair palavras de agrado, vai sair palavras de ofensa. Então você não gostou, não aconteceu aquilo que você queria, não aconteceu aquilo que você esperava, fecha a boca. Eu me lembro que isso aconteceu, eu sempre gosto de lembrar das coisas. E eu tinha vindo morar, fazia uns 2 anos e pouco que eu tinha parado de beber, parado de usar droga, e voltei a morar com a minha mãe e com meu pai. Então eu acordava de manhã, eu já planejava o meu dia. E era sábado de manhã, eu já tinha planejado que eu ia acordar a tal hora, ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia tomar café. Estava planejado na minha mente. Sentei na mesa, estou tomando meu café, já planejando que eu ia sair. A minha mãe falou, olha, o seu pai foi trabalhar com o carro da empresa e deixou o carro aqui para a gente ir no mercado. Você me leva no mercado? Pá, travou eu. Fiquei irado. Por quê? Porque quebrou o meu dia. Eu não estava programado para aquilo. Fui com a minha mãe no mercado, mas não falei uma palavra com ela. Fui no mercado e voltei bicudo, de boca fechada. Ela chegou em casa e falou, o que você tem? Você não falou nada. Falei, mãe, eu não falei porque eu não estava legal. Eu estava com um dia programado para fazer alguma coisa, né? Não foi uma boa companhia para ela, mas também não falei nada que desagradasse ela. Então é melhor, passar um zíper na boca quando você não está legal. Porque o que você vai falar, a nossa mente é cheia de gavetas. E lá está guardado tudo. Cada gaveta, a gaveta dos palavrão, a gaveta da gíria, a gaveta da palavra de Deus. Né? Na hora da raiva, abre a gaveta dos palavrão. É fácil você falar um palavrão. É fácil você falar uma coisa que não presta. Então, quando você estiver com raiva, fecha a boca. Cuida com o que você fala. Porque com certeza você vai ofender. Até o seu bonito, quando você chamar alguém de bonito, não vai ser legal. Então é melhor nem isso. Nem elogiar. Nos seus desafios, cuide das suas emoções. Quando você estiver numa situação que te desafia,
né? Que vai mexer com você. É um desafio. Cuide bastante das suas emoções. Ah, o pastor me falou que eu que vou pregar domingo que vem. Meu Deus do céu, e agora? É um desafio. Né? Pastor, eu que vou dar a palavra. E aí, como é que vai ser? E aí, né? Eu entro numa... O pastor falou para mim, vou fazer tal coisa. Uma coisa que eu nunca fiz, um desafio, uma coisa que eu... Né? Que vai me desafiar, vai me tirar do meu normal. Isso vai... Quer dizer, eu preciso cuidar das minhas emoções. Para quê? Para que eu entenda que eu vou fazer aquilo, não vou deixar o meu ego ser egoísta, não querer ser o centro das atenções, não deixar o orgulho subir para a cabeça, não deixar com que, né? Cuida das tuas emoções, cuida da emoção que vem. Já vem aquela primeira emoção de que eu vou me aparecer, de que eu vou ser visto por todo mundo e que eu vou ser aplaudido. Isso é uma emoção gostosa. Mas daí já vem aquela emoção ruim, porque geralmente o dependente químico é tímido. Nossa, mas eu vou ficar na frente de todo mundo. E se eu fizer alguma coisa errada, todo mundo vai dar risada na minha cara. Já vem a outra emoção. Você entende? Então você vai ficar num misto de emoção, de euforia e de depressivo. Você precisa ter um equilíbrio. Viver e estar ali no equilíbrio das tuas emoções. Procurar equilibrar as tuas emoções para você poder chegar no momento de executar o que você precisa executar de uma forma tranquila e equilibrada. Porque isso vai dar garantia, isso vai fazer com que as pessoas continuem confiando em você. Volto a dizer, principalmente para nós que passamos pela dependência química, que tivemos essa dificuldade com a dependência, com a atividade na dependência química, a gente tem uma dificuldade muito grande com timidez, com vergonha. Por que o álcool era bom? Porque o álcool é um estimulante. A droga é um estimulante. Verdade. A droga faz você perder a vergonha. A droga faz você ficar sem vergonha. Aí eu conheci Jesus e eu perdi minha vergonha em Jesus, em Cristo. Fiquei sem vergonha em Cristo. Por quê? Porque para mim, antes ficasse me expor às pessoas, vir aqui falar em público, fazer palestra, dar curso, ficar na... Você está doido? Isso para mim era uma vergonha, um medo muito grande. Eu era tímido. Eu lembro que uma moça, uma vez, uma moça bonita, chegou e me elogiou. Falou, nossa, que menino, que olhos bonitos que ele tem. Nossa, eu fiquei vermelho do pé à cabeça. Por causa de um elogio. Vergonha de me expor. Então, cuide das suas emoções quando você tiver um desafio. Espera aí um pouquinho. Vai orar, entre em oração, entre em consagração. E respira. Peraí, eu preciso trabalhar as minhas emoções. Para mim não ficar eufórico, mas também não ficar depressivo. Tem mais alguma? Tem. No sucesso, cuide do seu ego. No sucesso, quando você fizer alguma coisa boa, que foi bom para todo mundo, quando você foi lá e fez o que o pastor pediu, pregou a palavra e foi muito bom, né? Você conseguiu transmitir uma mensagem muito boa. E aí o que geralmente as pessoas fazem no final? Que as palmas sejam para Jesus, engrandeça o nome do Senhor. Diz, mentira, a palma é para mim. Que palma para Jesus? O quê? Né? Talvez as pessoas não vão me aplaudir, então eu vou pedir para vocês aplaudir Jesus. Eu quero que o meu ego é para Jesus, gente. Não vai dar essas palmas aí. Não tem muita gente que fala assim? Eu sempre falo para as pessoas, cuidado com isso, né? Claro que nem todo mundo é assim. Mas a maioria das pessoas, quando elas pedem para bater palma, não é para Jesus, é para elas mesmas. Aqui não, porque aqui a gente tem um lugar, né? Mas as pessoas estão aprendendo a se desenvolver diferentes coisas. Né? Eu digo numa igreja, quando é que vamos pregar, aquela igreja grande, cheia de gente. Né? Você vai pregar, qual é o risco de você chegar no final, você terminar a tua palavra? Ninguém aplaudir, porque às vezes a igreja não pode bater palma. E às vezes a igreja também não vai aplaudir. Então, por via das dúvidas, o que eu vou falar? Que as palmas engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Para mostrar uma falsa humildade. Na verdade, eu quero para mim as palmas.
Então é cuidar com o ego, para não deixar que o ego vá lá em cima, né? Que eu queira ser o centro. A palavra é o centro das atenções. O que eu quero transmitir é que vai fazer a diferença e que precisa fazer a diferença. Não sou eu o centro. Eu só sou um canal. Deus só está me usando e através de mim levando a mensagem. Da mesma forma, né, eu posso, através da minha experiência que eu já recebi do Senhor, transmitir isso. Então, a gente só é canal de bênção. Precisa entender isso. Ah, eu tenho o meu mérito? Tenho mérito. A honra e a glória de Deus. O mérito pode ser meu. Pelo meu esforço, porque eu fui estudar, porque eu fui ler, porque eu fui fazer o texto, porque eu fui, né, me dedicar àquilo, porque eu fui ali no monte, porque eu, né, orei durante a semana, eu jejuei durante a semana para poder transmitir, para poder, né, levar uma palavra legal. Então eu tenho o mérito do meu esforço, da minha dedicação, da minha boa vontade. Esse é um mérito meu. A honra e a glória é Deus, porque foi Ele que me fez estar aqui. Ele que me permitiu estar aqui. Né? Então a gente precisa trabalhar bem isso nas nossas vidas. Nós precisamos criar bem esse conceito. Né? Tem mais algum? Não, né? Tá? Eu vou pedir só para ler de novo Timóteo. Né? Para depois vocês façam. Quando a gente trazer um texto aqui, depois vocês leiam o contexto, né? Os versos ali, junto com esse, né? do versículo, né? Leia ali o parágrafo todo para entender um pouco mais o que queria dizer realmente. Então vamos lá. O que quer dizer, então, em 1 Timóteo? 4,16. Tem cuidado a ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Entendeu? Então persevera, toma cuidado, porque você vai levar, vai servir tanto para as pessoas, para você, como também para as pessoas que estão junto com você. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Então eu vou pedir para a Néia ler, seguido agora todos os itens que nós falamos. Sozinho, cuide dos seus pensamentos. Em grupo, cuide do seu comportamento. A dois, cuide um do outro. Com raiva, cuide das suas palavras. Nos desafios, cuide das suas emoções. No sucesso, cuide do seu ego. Amém? Amém. Então que a gente guarde essas palavras, eu vou botar no grupo lá que a gente tem, os monitores, e para vocês estarem trabalhando isso de manhã nos devocionais. Cada dia vocês falem sobre isso, leiam isso nos devocionais de manhã, que é para essa semana a gente trabalhar bastante em cima disso. Né? Então durante essa semana, todos os devocionais nas casas, trabalhem esse texto e trabalhem essas situações. Toda semana a gente vai trabalhar isso, porque o que a gente trazer aqui no domingo é o que vai ser trabalhado durante a semana. Vou procurar sempre estar trazendo itens para que durante a semana vocês fiquem trabalhando em cima daquilo, que é para a gente mentalizar isso. Porque a gente às vezes não consegue num dia só, num momento só, mentalizar tudo. Mas a gente todo dia falando sobre isso, a gente consegue trabalhar isso na nossa vida, consegue trabalhar isso na nossa mente. Amém? Amém. Deus nos abençoe, que a gente tenha aí um momento saudável, agradável, que a gente possa desfrutar